E aí, bacana demais, boa noite. Hoje é segunda-feira, final de semana pegou fogo no mundo da bola. E esses são os destaques do programa de hoje. Confira. Atlético perde para Corinthians em Itaquera, mas segue líder do Brasileirão. Cruzeiro decepciona a torcida e apenas empata com o Avaí no Mineirão. E o Coelho é derrotado pelo Oeste na Série B. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no Só Esportes. Tamo junto! E aí, bacana demais, tamo junto? Juntos e misturados, nesta segunda-feira, nossa Yara pegou uma folga. Você que está assistindo o programa e que ligou agora vai assustar, né? Falar que a Yara piorou demais. Mas não é não, é que a nossa Yara pegou os dias de folga. E eu estarei aqui junto com você comandando o Só Esportes a partir de hoje. Tá combinado? E junto também com as nossas feras, a nossa equipe, o nosso timaço de comentaristas. Eu começo pelo Sulimar. Boa noite, Sulimar. Bacana demais, Sulimar. Boa noite, Álvaro. Boa noite para os nossos telespectadores, os nossos companheiros. Realmente um fim de semana em que pegou fogo, em que apenas a Caldense dos times mineiros das séries A, B, C e D que venceu no fim de semana. É duro. Do Sulimar Silva, da nossa querida Rádio Inconfidência, para o Paulo Roberto, um dos melhores laterais esquerdos que eu vi jogar. Opa! Trem! Você não viu mais ninguém? Mas boa noite. Vamos comentar a rodada do fim de semana. Ramon Salgado, boa noite, Ramon. Boa noite, Álvaro. Boa noite, companheiros. É um domingo terrível, diria meu amigo Alberto Rodrigues. Terrível esse Cruzeiro, meu Deus do céu. Que coisa, se não melhorar, tá danado, viu? Treinador não faz diferença não, viu? Começa a chorar já não. Treinador não faz diferença. E a gente vai falar sobre o Cruzeiro, vamos falar sobre o treinador, vamos falar sobre o esquema adotado ontem, sobre as substituições, o resultado do Cruzeiro. Vamos falar sobre o Atlético também, o América. Para você que acompanha o nosso programa, primeiro, obrigado pelo carinho. Se você quiser participar com a gente, coloca aí, ó, porque a Yara sabe tudo de cor, eu não sei de cor. Então vai falando comigo aqui no ouvido aqui, eu vou colocando lá. @Só Esportes TV, esse é o Twitter e o Facebook. Se quiser participar de outra forma, tem jeito, produtor? Fala comigo aqui, diretor. Fala comigo. @Só Esportes TV para Facebook e para o Twitter, tá bom? Quer mandar? Manda o seu recado que eu vou ler aqui, tá combinado? Vamos começar falando do Galo. O Atlético foi a Itaquera, ou Itaquera, como queira, para enfrentar o Corinthians e saiu com a derrota por 1-0. Vamos ver os melhores momentos da partida? Põe aqui pra gente. Ô, Paulo, vai falando aí, ó. Foi um jogão, viu? Foi um jogão de bola. O Atlético massacrou, principalmente no segundo tempo, o Corinthians. Criou inúmeras oportunidades, né? Sofreu uma pressão, lógico, normal contra o Corinthians, mas o Atlético atuou muito bem. Mostrou que realmente merece a liderança do campeonato, mesmo perdendo o jogo. Ô, Ramon, você acompanhou a partida? Todinho. Não mereceu perder, não. O empate, na pior das hipóteses, o empate seria o resultado mais correto do jogo. Exatamente. Bola na trave, esse goleiro que entrou, substituindo o Cássio, o cara pegou pra caramba, rapaz. Pegou muito. O Atlético tinha que ter pelo menos empatado. Mas errou, pecou na finalização. Eu tava fazendo o jogo do América, que era no mesmo horário do que o Atlético. Nosso Mário Henrique, o que ele falou desse goleiro. Aí, olha aí. Não, olha a bola que ele pegou, Sulimar. Ele pegou lá no pé da Cajarana, né? E depois na sequência... Aonde foi, Sulimar? Repete aí. No pé da Cajarana. Nossa Senhora. Ele ainda depois fez a defesa no rebote, a bola que voltou para ele. E assim, das únicas bolas, né, que o Atlético não conseguiu cortar, que foi essa, no contra-ataque, o Corinthians acabou fazendo gol, mas o Levi reclamou bastante do gramado ter sido molhado antes do jogo. E o Atlético merecia pelo menos um empate, né, nesse jogo, porque jogou muito bem. E aí ficou aquela mística que diz o meu amigo Reinaldo Andrade e também meu amigo Alexandre Silva. O Atlético joga de branco, a coisa fica diferente. Deixa eu falar um negócio aqui, fazer uma pergunta aqui para quem esteve lá no campo. Paulo Roberto Prestes, o gramado foi molhado, os jogadores não paravam em pé. Isso realmente faz diferença ou não? Ou é choradeira? Inclusive, Álvaro, parece que até o Atlético foi prejudicado nesse sentido, porque não foi lhe dado, né, o direito de fazer ali o reconhecimento do gramado antes do início do jogo. Porque ele chegou atrasado, né? Também.
mas ele teria o direito de fazer e talvez até nem ter escorregado tanto, que parece que os jogadores caíram o tempo todo dentro do campo, impressionante. Mas teria que ter chegado um pouquinho antes, Paulo. Houve um erro de logística lá, né, Houve, então não foi. Subestimaram o trânsito, não né? Não pode culpar o Corinthians nesse detalhe. Aí vem. Agora, o Levi não pode falar disso, não, Álvaro, porque o Levi, ele sempre aprovou isso, de molhar o gramado. Só ele molha, no Atlético molha no Independência. Eles esqueceram foi de trocar a chuteira dos caras, pelo menos no intervalo. E ele Olha perguntou... aí, que bola. Só um detalhe, olha que pecado essa bola na trave, cara. Pecado. Olha que pecado. Por tudo que o Atlético e o Giovani estavam jogando, essa bola merecia ter entrado. E o Levi reclamou disso. O Levi, quando disputou aquelas semifinais do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, treinado pelo Luiz Felipe Scolari, lá em 98, ele reclamou que o Filipão também molhava o gramado lá do Palestra Itália. Hoje tem um detalhe, né? Hoje, a grama de hoje ela é bem diferente daquela. Hoje a grama, se você molhar, o negócio vira um lodo. É verdade. Porque ela é muito fina e muito pequena, ô Paulo Roberto. É verdade. Antigamente era mato, pô. O gramado em relação muito a hoje, melhor, muito mais liso, muito mais, né? Antigamente que virava lodo. Hoje não, hoje a bicha rola bonitinha. Não tô falando a bola. A bola, tudo bem, eu tô falando que a grama ela é muito fina e muito pequena, parece lodo, escorrega demais. Agora, não é possível que não atentaram, presidente. Ô, gente, ó, o Leonardo quase que entregou o ouro. Olha aí, gente. Tá vendo escorregar. Será que não tinha chuteira de travas mais altas para o segundo tempo? Incrível. Poderia ter trocado. Porque pesa, viu, ó? Ele jogou, ele sabe disso. Agora, há uma diferença bruta. É óbvio, você vê ali até os 46 do segundo tempo, o Atlético perdendo grandes oportunidades. Incrível como o Atlético jogou bem, criou inúmeras oportunidades, mas finalização foi o grande erro. Vamos continuar falando aqui, pedir ao nosso diretor Alexandre. Ô, Alexandre, coloca aqui na tela, aqui, até para o torcedor que está em casa, vai acompanhando aí os lances do Atlético, foi um jogaço mesmo, vai acompanhando os lances do Atlético e expõe aqui. Para a gente até poder falar um pouco mais desse jogo, daqui a pouco nós vamos destacar o fato da torcida do Atlético não ter entrado no estádio, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. Paulo Roberto, o Atlético perdeu o Luan no começo do jogo. Prejudicou o Atlético. Lógico, foi um grande desfalque. O Luan, né, que tem uma característica muito que a torcida gosta demais, ele marca, apoia, defende, né? É um coringa realmente. E perdeu o Maxwell também, devido a essa condição dele sai, não sai, parece que agora já está melando novamente. E o Atlético realmente ficou prejudicado nesse sentido. São dois jogadores importantíssimos que estavam atuando muito bem. E o duro que quem entrou não jogou nada. O Carlos, pelo amor de Deus. E o pior disso. Mas zero à esquerda. Esse menino desaprendeu da noite por dia. E uma infelicidade, né, do Luan, no lance que já estava parado, né? Ele acreditou na jogada, o lance já estava impugnado pelo ato e acabou sofrendo essa contusão. Que não seja grave, que ele possa voltar de novo, porque o Atlético vai precisar muito dele. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o técnico Levir Coupe. O Levir falou sobre o jogo, elogiou a marcação do time corintiano. Vamos ouvir o que o técnico Levir Coupe falou e depois do Levir, nós vamos destacar um outro assunto aqui, a substituição feita por ele. O Cárdenas entrou no jogo e o Guilherme continuou no banco. Primeiro fala você, Levir. Nós paramos por dois motivos. Uma é que o Corinthians teve uma aplicação ótima no sistema defensivo, principalmente a dupla de zaga. Eles defenderam muito. Mesmo assim, nós tivemos os chutes, as oportunidades. Não fomos tão tecnicamente bem nas finalizações. Embora tivéssemos acertado a trave, o goleiro pegou 2 ou 3. Então, sabe, não tem muita queixa assim, não. E eu acho que dentro do sistema deles, eles conseguiram o resultado. Aquele cumprimento é um cumprimento de profissional ali, quando termina a partida, assim como nós nos cumprimentamos inicialmente e também no final do jogo, independente do resultado. Eu vou fazer uma pergunta para que vocês três possam responder. Eu também vou responder depois, num sim ou não. Depois a gente vai começar a entrar dentro da resposta de cada um. Sulimar, você substituiria da forma como substituiu o Levi? Você colocaria o Cárdenas no jogo e deixaria o Guilherme no banco? Não. A sua resposta, Paulo Roberto? Não também. Para você, Ramon? De jeito nenhum. Eu também não. Então aqui é 100%. O que é que passa na cabeça de um treinador colocar um cara... Olha, nada contra o Cárdenas, viu, gente? Quando a gente faz as críticas aqui, não temos nada pessoal contra ninguém. O rapaz veio lá da Colômbia para ganhar o dinheiro dele. Torço que seja feliz. Mas não dá para entender o Levir colocar o Cárdenas no jogo e colocar o Guilherme no campo, não, pô. E deixar o Guilherme no banco, pô. Mas já faz... Tem alguma coisa errada nesse trem aí, pô. Não, mas com ele e Guilherme parece que tem algo... Estranho, né? Mas aí o Atlético vai pagar por isso? Tá pagando. O Atlético pagou uma vez e pagou caro por causa do Levir Coupe.
naquele problema envolvendo o Ramon. Vocês se lembram quando o Ramon era jogador do Atlético? Foi o Guimarães, o Menezes. Né? Ramon Menezes. Não é você não, sou. É o Ramon de Contagem, o Ramon Menezes. O Ramonzinho que jogou no Cruzeiro, Clube, né? Depois foi jogar no Vasco da Gama. O Levi, por birra, tirou o rapaz, colocou para treinar em separado, ele entrou na justiça e arrebentou com o Atlético. O Atlético vai pagar pelo fato do Guilherme ter algum problema ou do Levi ter algum problema com o Guilherme? Porque só pode ser isso. O Levi ninguém consegue entender, ninguém. Eu acho que se eu ligar agora pro Daniel Nepomuceno, ele vai falar a mesma coisa, o presidente do Atlético. Falou, Damião, pergunta pro Levi, porque ninguém sabe o que ele tá fazendo. Sabe o que me Colocar o Cárdenas no jogo e o Guilherme continua no banco, pô? Me inculca nisso tudo é que o Guilherme fosse um jogadorzinho razoável, eu aceitaria. Se o Guilherme fosse um meia-boca, mas o Guilherme joga muita bola. E se ele está no grupo, se viajou, é porque ele tem condições de jogo. E o Guilherme, durante esse período todo, quando ele voltou, antes da partida, antes do jogo, até da delegação viajar, ele falou que não está satisfeito com a situação dele no Atlético, de ter ido para o Cruz Azul, ter ido para o México, ter feito a negociação, ela acabou não acontecendo, e agora voltou e não entrou no time. Do Atlético desde que ele voltou. Ele se disse insatisfeito com essa situação. Para você que está acompanhando o programa, daqui a pouco tudo sobre o empate do Cruzeiro ontem com o Avaí. Mas vamos continuar falando um detalhe aqui sobre o Atlético. O Galo anunciou a compra dos direitos do Rafael Carioca e também do Douglas Santos. O Galo ficou com metade dos direitos do volante Rafael Carioca e com 100% dos direitos econômicos do Douglas Santos. Os dois assinaram por 4 anos, 4 temporadas com o Atlético. Esses dois jogadores, a partir de agora, definitivamente do Galo. O Galo tem 50%, que é o Rafael Carioca, o outro, o Atlético, tem 100% dos direitos econômicos, Paulo. Muito boa a contratação de ambos. Lateral esquerdo é um problema seríssimo no Brasil, né? A gente não tem, nem na seleção. E o Atlético conseguiu comprar 100% desse menino. É um menino jovem, que deve evoluir mais ainda. Então, eu acho que a aposta foi muito bem feita. E na questão do Rafael Carioca, eu acho que acho que é 100% aprovado por todos os atleticanos. É um grande jogador que hoje merece até a seleção brasileira. Para mim, é o melhor volante do Campeonato Brasileiro disparado, tecnicamente muito bom e tem correspondido muito à expectativa do nosso torcedor. Agora você que está em casa, preste atenção, hein? Você que é trabalhador, você que é trabalhadora, você que é do ramo de concessionárias de veículos e administradoras de consórcios em Minas Gerais, no nosso estado, já estão disponíveis as convenções coletivas de trabalho da categoria. Entre na página www.sindicomg.com.br e fique por dentro dos benefícios conquistados, tá? Acompanhe também as últimas ações e notícias através do informativo online. Conheça melhor o seu sindicato, participe! Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. E quando voltarmos, vamos destacar o Cruzeiro, que ontem... Ei, Cruzeirão, Nossa Senhora, só Deus.